Olá, crianças! Hoje a matéria é Ciências e é a continuação do conteúdo sobre os animais. Hoje vai ser classificação dos animais quanto à presença ou ausência da coluna vertebral. Então vamos lá. Então, se eles tiverem coluna vertebral, eles vão ser classificados como vertebrados. Olha aqui, isso é uma coluna vertebral. Ele tem ossos, a coluna vertebral é formada por ossos, são vértebras, né? E esses ossos vão sustentar o nosso corpo, né? Ou o corpo de todos os animais vertebrados. E também eles vão proteger a medula espinhal. O que é a medula espinhal? É um órgão que fica aqui dentro, fininho, como se fosse um fiozinho de cabelo, mas ele é responsável pela comunicação do cérebro e o resto do corpo. Andar, falar, caminhar, tudo isso é responsabilidade do cérebro e esse comando é dado pela nossa medula espinhal. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, o esqueleto dos animais vertebrados, né? Os ossinhos dele, né? Sem a cobertura dele, sem a carne e a cobertura que eles têm, né? Só o esqueleto, tá bom? Aqui eu tenho o esqueleto do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave e de um mamífero. Se eles não tiverem esse esqueleto, né? Se eles não tiverem a coluna vertebral, eles vão ser classificados como invertebrados. Então não terão a coluna vertebral, mas eles têm outra forma de sustentar o corpo deles e de se locomoverem, né? Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos de animais invertebrados. Não possuem a coluna vertebral, ok? No grupo de animais vertebrados, né? Nós vamos classificar 5, que vão ser os peixes, que são animais que são do ambiente aquático e usam as nadadeiras para se locomoverem na água. E a maioria dos peixes é ovípara e tem o corpo coberto por escamas. Então aqui eu tenho exemplo de um atum, de um salmão, de um bacalhau. Todos eles são espécies de peixes. Outro grupo de animais vertebrados são os anfíbios. Anfíbios são os animais que até ficarem, enquanto eles são jovens, de pequenininho até serem jovens, eles vivem na água. E quando eles passam para a fase adulta, eles vão viver na terra. Então, eles são ovíparos e têm a pele fina e úmida, né? Por isso eles vivem sempre próximos a lugares, né? A brejos, a rios, lagoas. Eles precisam umedecer sempre a pele deles. Então tem exemplo do sapo, das pererecas, das rãs, da salamandra, né? São todos exemplos de vertebrados anfíbios. Nós temos os vertebrados répteis. A maioria é terrestre dos répteis, né? E ovíparo. A forma dele se locomover vai variar. Por exemplo, animais que são répteis que têm membros, exemplo da tartaruga, do lagarto, a lagartixa, né? Eles têm as patinhas para se locomoverem. Mas também existem os répteis que não têm membro nenhum, exemplo da cobra, que se movimenta, ou sejam as serpentes, né? Na realidade, esse movimento mexendo o corpo delas, né? Outro exemplo de vertebrados são as aves, que também são animais terrestres e ovíparos. Todas as aves têm bico, asas e o corpo coberto por penas. As aves não possuem dentes e a maioria delas voam. O pinguim, por exemplo, é uma ave que não voa, mas ele é um ótimo nadador. E nós temos aqui o beija-flor, que ele é perito em voar, inclusive de ré ele voa. Nós temos os vertebrados mamíferos. A maioria dos animais mamíferos ela é terrestre e vivíparo. Vivíparo, lembra? Nasce da barriguinha da mãe.
Todos eles têm pelo no corpo, pelo menos em algum momento da fase da vida deles. Exceto os golfinhos e as baleias, que em nenhum momento, nenhuma fase da vida terão pelos, né? Então, nós temos aqui o morcego, que é o único mamífero voador. A baleia, aqui a baleia azul, que é o maior mamífero que existe no planeta. E nós temos nós, os seres humanos, que somos mamíferos também. Mas vocês vão ver agora que existem mamíferos que botam ovos, né? Então, eles não são vivíparos, eles são ovíparos. É o caso do ornitorrinco, que bota ovos, mas ele amamenta os filhotes dele, né? Então, o ornitorrinco, ele tem o bico bem duro, né? Assim, ele pode agarrar e esmagar a presa dele, o alimento, porque ele não tem dentes, né? O ornitorrinco não tem dentes. E nós temos também a equidna. Também ela bota ovos, mas é mamífero. Ela alimenta os filhotes. E o corpo dela é coberto por espinhos. Esses espinhos nada mais são do que pelos durinhos, né? Então são pelos duros e que parecem espinhos. Agora nós vamos ver a relação de nós seres humanos com os outros animais. Então, aqui nós vamos ver que alguns animais são utilizados pelo ser humano como uma fonte de recurso, ou seja, para poder ganhar o sustento o ser humano utiliza desses animais. E para nos alimentarmos, nós usamos, por exemplo, o boi, o frango, o porco, o peixe. São as carnes mais utilizadas por nós seres humanos, né? Nós também usamos os animais para nos ajudar no vestuário, ou seja, para a fabricação de tecidos. A ovelha, ela nos fornece a lã, né? Mas também ela nos fornece leite e a carne. Nós temos o bicho da seda, né? Que produz os fios de seda que são utilizados para poder confeccionar roupas, né? Nos tecidos. Nós ainda temos os animais como meio de transporte, por exemplo, o cavalo, né? O burro, principalmente no Nordeste, no interior, ele é utilizado para transporte de cargas, né? Os burros, por isso existe aquela expressão, é um burro de carga, a pessoa que trabalha muito, né? É uma expressão utilizada. E nós também vamos ver agora que nós precisamos ter cuidado com alguns animais, né? Alguns nos auxiliam e são bons e outros podem nos prejudicar. É o caso desses daqui que eu vou dar o exemplo. Eles podem nos prejudicar transmitindo doença ou ao tentarem se defender, né? Eles podem nos prejudicar também. Então, olha, aqui eu tenho o exemplo do Aedes aegypti, que ao picar as pessoas ele pode transmitir muitas doenças, né? A dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela, tudo por esse mosquitinho aqui. Nós temos o escorpião, que ele também, ele injeta veneno e pode, inclusive, matar uma pessoa, né? O veneno dele tá aqui, ó, na pontinha dessa cauda aqui. Então, ele injeta o veneno e pode levar a pessoa, se ela não for cuidada rapidamente, a vir a morrer, né? E nós temos também o rato, que através da mordida ou de suas fezes e urinas, ele transmite também muitas doenças que às vezes também são fatais, né? Por isso, quando existem enchentes, as pessoas pedem para não andar na água de enchente. Por quê? Porque a água de enchente, em geral,
tem o xixi, né? E as fezes, né, dos ratos. E isso, se a gente tiver um machucadinho e entrar em contato com a nossa pele, ela pode transmitir uma doença e a gente pode ficar muito doente, tá bom? Então, como nós podemos evitar esses animais que são nocivos ou prejudiciais para a nossa saúde? Mantendo uma boa higiene pessoal, higienizando bem os alimentos e, inclusive, o ambiente ao nosso redor. Assim a gente evita, né, esses animais que trazem, né, para nós doenças e muitas vezes são doenças fatais. Eu espero que vocês tenham entendido este conteúdo e depois do vídeo tem as atividades. Até a próxima, bom trabalho!